Mas vamos falar hoje de Cat6 e Cat6A. Luiz, tecnicamente, tem muita diferença entre o 6 e o 6A? Bastante. Na verdade, é outro produto, é outro tipo de construção. Apesar de ser utilizado para o mesmo fim, são produtos totalmente diferenciados. Então, realmente, aquele A do lado do 6 ali tem uma diferença muito grande na estrutura, na característica construtiva do cabo, principalmente o cabo da Conscope, que tem suas diferenciações aí para o 6A, que é justamente para poder eliminar características como o Allen Crosstalk, quando a gente está falando em velocidades acima de 1 giga. Então, são cabos que têm seções diâmetros um pouco maiores do que a categoria 6, né? Mas ele tem todo um motivo para isso, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais e a gente explica um pouco melhor das vantagens do categoria 6A por causa dessas melhorias técnicas e construtivas. Tá. Lúcio, não faz pouco tempo que lançaram o 6A, não, né? Já tem um par de anos, né? Não, o 6A, na verdade, começou a se falar em 2007, mas a norma mesmo foi oficializada em 2009. Tá, então já Então, a estamos gente já falando de está indo mais de para 10 11. anos, né? 11 anos de Exatamente. produto, né? E ainda é comercializado o 6 também, o 6 e o 6A. Ainda bem comercializado a partir de categoria 6. O 6A está ganhando muita força agora no mercado. A gente ainda tem um mercado que consumia muito Cat5e. Esse mercado hoje está migrando para 6, mas a grande maioria dos clientes a gente já vê que está migrando do 5e para o 6A direto. Tá. Existe algum nicho para data center? O pessoal pede mais, só 6A para cima, né? Não tem Cat6. Escritórios, o pessoal é mais Cat6? Escritórios Cat6 e data center com certeza 6A. Até se você pegar todas as normas, todas as normativas que tem, seja para os diferentes ambientes de aplicação, elas vão recomendar sempre o uso da categoria mais alta, que é o 6A. Uhum. Então, data center hoje é todo em 6A. Escritório a gente tem feito muito e começando a fazer bastante em 6A também. Tá. Fugindo da aplicação só de data center. Luiz, quer complementar aí alguma informação? Complementando a Conscope, mesmo o Lúcio bem disse aí, publicado essa norma categoria 6A em 2009, mas a Conscope já tem um produto categoria 6A, a gente já faz instalação desde 2005. Então, mesmo antes de ter normas, como a Conscope ajudou, né, nos critérios de desenvolvimento de normativos, então desde 2005 a gente já tem produto instalado e funcionando até hoje aqui no Brasil, tá, pessoal? Nem no mundo, no Brasil. E até hoje instalado e operando com os 10 gigas que foi o prometido aí. E como o Lúcio falou, né, todas as normas já recomendam a categoria 6A, principalmente por causa das evoluções tecnológicas, aí, novos dispositivos entrando na nossa rede, e isso está exigindo que você tenha um meio físico que tenha uma qualidade um pouco melhor. Então, todos os projetos novos, a maioria dos projetos novos já estão sendo desenhados com categoria 6A. Então tem alguma velocidade aí, limite aí, categoria 6A indicada a partir de que velocidade aí atual de rede? Hoje falando em velocidade, acima de 1 giga já é recomendado ter categoria 6A. A gente sabe que categoria 6 ele atende algumas velocidades. Hoje a gente falando com a aprovação do N-base-T, ou seja, 2.5 e 5 GB, que criou hoje a que nós chamamos no mercado de multi-giga, característica de equipamentos de multi-giga, que vai de 1 a 10 GB. Você ganha uma sobrevida no categoria 6 que ele consegue atingir velocidades aí de 2.5 e 5 GB, até 10 GB, a gente tem alguns limites de distância, mas até 10 GB. Mas isso é sempre preocupante, porque na tecnologia, quando desenvolveu lá, e quando a norma foi aprovada lá em 2001, no categoria 6, não se pensava em, por exemplo, interferências de um cabo no par do outro cabo, que é o Allen Crosstalk, não se pensava nisso. Quando começou a ter essa preocupação de velocidades com frequências maiores
e que começou a ter esse problema desses modelos de interferências, esses tipos de interferência, o 6A veio justamente para não ter essa preocupação para o cliente. Uhum. E então ele é um cabo preparado para isso. E agora, desde do ano passado, nós falamos muito aí do 802.3 BT aí, que vai até 90 watts. Então, além de tudo, agora o PoE entrou com novas potências maiores aí, potências mais elevadas. Então, você soma equipamentos que possuem alimentação com potências elevadas, mais característica de multigiga, isso acaba dando um limitante para a categoria 6. Então, por isso que hoje, quando conversamos grandes projetos aí de escritórios, indústrias, hospitais, por exemplo, fora data center, já é comum que data center não tenha preocupação com Power over Ethernet, é mais a preocupação com velocidade, mas nesses outros ambientes, nessas outras verticais, os clientes estão entendendo a necessidade de desenhar os seus projetos para suportar os próximos 10, 15 anos sem ter nenhuma dor de cabeça. E como é que tem sido o preço, né? Não precisa falar de números, claro, mas é um custo muito grande sair de um 6 para um 6A, quer dizer, sair, não digo tirar e pôr, mas entre uma instalação nova, decidir 6 e 6A, é um salto gigante? Ainda não. Já foi no passado, hoje não é mais. Tá, hoje, se você levar em conta todo o canal e tudo mais, você está falando em 30, vai depender muito do tamanho do projeto para você ter um valor. Mas quanto maior a quantidade de pontos, menor vai ser essa diferença aí. Certo. Mas já não é mais aquela coisa que a gente tinha no começo, que você tinha o dobro da instalação, era o custo. Hoje não é mais isso. Esse considera essas aplicações de velocidade? Isso a gente falando de custo direto, né? A gente tem um custo direto. O custo indireto, se você fizer, é isso. Se você fizer toda aquela análise de investimento, pelo tempo da vida útil, porque eu vou trocar meus equipamentos ativos ali há 4, 5 anos, e como a gente sabe que a gente desenvolve um equipamento ativo com uma taxa de 10 GB, que era para rodar em data center, e com o tempo, essas velocidades, eu vou incrementando as velocidades para o data center, hoje a gente já está falando de 40 GB, 100 GB, 400 GB, então essas velocidades que eu já tenho desenvolvidas para o data center, elas vão chegando para a borda. Então, está ficando cada vez mais comum também. Eu vou começar a ter o 10 GB chegando na minha estação de trabalho. Uhum. Então, isso vai fazer com que o 6A ganhe isso. Então, pensando nesse modelo, se eu fizer todo um projeto em 6A, eu vou ter uma vida útil desse cabeamento muito maior. Uhum. Então, se eu levar isso em conta, o meu custo de um ponto 6A acaba sendo menor ao longo do tempo do que um custo de ponto CAT6 hoje. Você já consegue dizer isso. Você leva em conta a longevidade, as aplicações de alta vão ser velocidade desenvolvidas e tudo mais. Tem uma coisa interessante que a gente sempre, há anos, né, a gente se conhece já há pouco tempo, né, nós aqui, né, nesse Alguns mercado, anos. mas desde que a gente fala em CAT5, 5E, tem uns problemas que acontecem que não mudam, né? Outro dia a pessoa estava me falando que tem cabos, não lembro se é 5E ou 6, tem cabo de 150, 160 metros, está funcionando. E aí ele disse que um dia a rede estava meio lenta, ele foi habilitar os traps do switch lá para avisar quando tem problema, a rede praticamente caiu de tanta mensagem de trap que foi ver erro de CRC nas portas do switch, porque o cabeamento realmente estava fora dos padrões, mas funciona porque o bendito LED do switch acende e a pessoa, bom, legal, entrou, né? Mas não vê que a velocidade final ali no cabo está muito abaixo do que deveria, e acaba vendo isso só quando vai olhar no switch mesmo, que aquele switch está com porta 1 GB funcionando a 100. A 100 funciona a 10. Marcelo, isso você replica para o que nós estamos conversando aqui hoje. Quando a gente fala de característica multigiga, que é de 1, 2.5, 5 até 10 GB, ele tem a mesma característica degrau. Então, eu tenho dois dispositivos que deveria conversar 10 GB e por causa de problema de cabeamento, de infraestrutura, que começa a provocar esse monte de erro na rede, então eu começo a diminuir essa velocidade. Então ele vai autonegociando. Então se 10 GB não funcionou, ele joga para 5. 5 não vai 2.5. A hora que você percebe, ele está trabalhando em 1 GB. O LED está aceso. Então o cara tem dois dispositivos que deveria conversar, 10 GB está rodando em 1 GB. É a história do gargalo na rede. Se você tem uma antena
Wi-Fi 6, por exemplo, uma antena que deveria ter o tráfego da rede melhorado por causa disso, ter as velocidades ajudando com todo esse dispositivo, a hora que vai perceber, sua rede está lenta por causa de um cabo que foi mal planejado. Uhum. Então ele replica a mesma coisa que aconteceu com o 5E, agora replica para o multigiga. Exatamente. Uhum. A história é a mesma, só vai mudando as velocidades, né? Você PC de 100 para 10 megabits, agora você consegue, acontece de 10 GB para 5. De 10 GB para 5, para 1. É a mesma coisa.